somos animais que mais sofrem. Desde que a gente entende, como gente, como pessoa, como ser humano, que a gente passa o resto da vida pensando na morte. E essa consciência, isso de saber que você vai morrer, faz você sofrer a vida inteira. Até nos minutos finais, quando o seu cérebro desliga e te apaga. Você sofre por causa do apego. O apego pela vida, o apego pelas coisas materiais, o apego pelas pessoas que você vai deixar aqui. As pessoas sofrem por causa da morte, mas a causa do sofrimento não é exatamente a morte, é o apego. O apego pela vida, o apego por tudo que você está vivendo aqui, que você vê, pelas pessoas que te cercam no dia a dia, o apego pelas coisas que você construiu. O apego é o que faz a gente viver a vida inteira sofrendo por causa do apego. A gente fica no relacionamento que não é bom pra você, que você também não é bom pra pessoa. Por causa do apego ao dinheiro, por exemplo, você fica no emprego que não te satisfaz, que não te deixa feliz, mas você fica. Por causa do apego à sua casa, você paga imposto pro governo, você gasta absurdo de dinheiro mobiliando a sua casa por causa do apego às coisas materiais. Por causa do apego ao seu carro, por exemplo. Se o cara tentar te assaltar, é capaz de você correr o risco de morrer no trânsito. E entre outras coisas, a razão pela qual existe o sofrimento humano é o apego. E quem dera a gente devesse, a gente conseguisse ser menos apegado às coisas. Quem dera a gente pudesse desapegar um pouco das coisas. Quanto mais desapegado fôssemos, menos sofreríamos. Porque o sofrimento, a causa de todo o sofrimento humano é o maldito apego. O apego no geral. Quanto mais apegado você for, mais você vai sofrer na vida. Fazemos escolhas erradas e nem só o fato de fazermos escolhas erradas. Permanecemos em situações erradas pelo apego que construímos, por causa do apego que criamos a partir de nossas escolhas. A gente nem só faz escolhas erradas, mas a gente a gente permanece em situações erradas por causa do nosso apego aos lugares, às pessoas, às situações, ao emprego, ao dinheiro, a conforto. E quem dera se a gente pudesse desapegar um pouco. O apego demais é a multiplicação do sofrimento. Quanto mais você tem coisas e quanto mais apegado você for às coisas que você tem, mais você sofre, mais você vai sofrer. Porém, a vida é finita e nós não somos eternos. Então, o nosso fim e o nosso inevitável fim, ele vai chegar. E o nosso apego pela permanência aqui, o nosso apego por a insistência em existir, em continuar existindo, a insistência em ser eterno, em cima de algo que é passageiro, faz as pessoas sofrerem o tempo todo. Faz as pessoas serem enroladas, faz as pessoas serem enganadas, manipuladas. E isso eu estou falando até de questões religiosas. Por causa disso, de apego, do medo da morte, do medo do inferno, por causa de diversos medos. A religião, os líderes, não é todos, mas grande parte dos líderes religiosos, eles exploram esse lado do medo e do apego para poder explorar as pessoas com a religião. O pretexto de que você vai ser salvo, de que você vai herdar a vida eterna. Mas falando em herdar, Jesus pregou apenas um reino que não é deste mundo. Mas por causa do apego aqui, as pessoas vivem lutando por um reino terreno. Jesus disse o quê? O meu reino não é deste mundo. É uma forma de dizer para você, desapegue. Seja mais desapegado das coisas materiais, das situações. Apenas ame uns aos outros como Jesus Cristo vos amou. E desapegue dessas questões materiais, de questões de dinheiro, de casa, de carro, de dinheiro no geral, de riqueza, de acúmulo. Acúmulo muitas vezes desnecessário. Por que as pessoas vivem para acumular e fazem qualquer coisa para ter melhores condições de vida, para ser bem-sucedida? Porque as pessoas, elas se apegam a essa vida, elas se apegam a essas coisas, e isso é o reino delas. Eu aprendi de maneira simples que é fácil de você descobrir quem é o seu Deus. É fácil. A sociedade, as pessoas no geral, elas falam: oh meu Deus, tudo é em nome de Deus. Elas esperam que Deus vai resolver tudo para elas. É tudo em nome de Deus. Deus está no controle. Graças a Deus por isso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E isso virou uma coisa que você não sabe mais descrever o que é realidade e o que é apenas automatismo. Mas é fácil você fazer uma análise e descobrir quem é o seu Deus. Será que o seu Deus é o Deus do universo? É o Criador dos céus e da terra? Será que o seu Deus é o Deus lá dos céus? É o Deus puro e verdadeiro
o Deus justo, bom e misericordioso? Ou será que o seu Deus são coisas? Faça uma lista de tudo que você faz e que você tem e que você dedica tempo na sua vida. E veja aquilo que você não consegue ficar sem fazer em nenhuma vez do dia. Veja nessa lista uma coisa que você mais faz todos os dias, que você não abre mão. E e a primeira coisa dessa lista, a coisa que tiver em primeiro lugar, essa coisa vai ser o seu Deus. Ela é o seu Deus. Mesmo que você vive falando com palavras que o seu Deus é o Deus lá dos céus. Que o seu Deus é o Deus. Ah, não, só existe um Deus. E não é verdade. Existe o Deus verdadeiro, Criador do universo, o Deus com D maiúsculo. Mas tem que ver se o seu Deus, na prática, é esse Deus com D maiúsculo, ou se é outros deuses, se é um ídolo qualquer, se é qualquer uma imagem aí de escultura, alguma coisa que você não consegue ficar sem prostrar diante. Tem que ver na sua lista de prioridade, na lista de coisas que você gosta, na lista de coisas que você pratica todos os dias, que você não consegue ficar sem. Onde é que Deus está na sua lista? De 1, 2, 3, tá, vai regredindo. E veja qual é a coisa que está em primeiro lugar na sua vida. E o que estiver em primeiro lugar na sua vida, aquilo que você não consegue ficar sem fazer, que você não consegue parar de pensar, aquilo que você não tem um dia sequer, que você não pensa nisso e não faz algo para isso várias vezes no dia. Esse é o seu Deus. Se você vive na internet várias vezes por dia, não consegue ficar um dia sem entrar na internet e sem dedicar grande parte do seu tempo à internet, às redes sociais, a determinada música, determinado cantor, determinada novela, esse é o seu Deus. Aquilo que está em primeiro lugar na sua vida é o seu Deus. Você se prostra diante da imagem todos os dias. Você reza, você ora um nome, que seja de um santo, do raio que o parta, todos os dias. E você faz isso mais do que Deus, esse é o seu Deus. Você fala mais um nome do que o nome de Deus. O seu Deus é esse que você fala mais. O seu Deus é esse que está em primeiro lugar na sua vida. Que seja o seu carro, a sua casa, o seu salário, o seu dinheiro, o seu casamento, que seja os seus filhos, que seja uma vaidade qualquer, uma coisa mundana. Não estou dizendo para você substituir Deus na sua vida, não, viu? Eu estou dizendo para você perceber se você está realmente servindo a Deus ou se você está fazendo isso apenas involuntariamente por alguns momentos, por uma vez na semana, uma horinha que você vai lá e reza eu fui para a igreja todo domingo e eu estou servindo a Deus. Tem que ver o que você está servindo mais. Se você vai uma vez na semana na igreja. E por que você vai na igreja? Você vai para satisfazer a tua esposa, o teu esposo? Você vai para mostrar para a sociedade que você é cristão? Você vai para a igreja por quê? Você vai para a igreja para adorar em espírito e em verdade? Você pode fazer isso na sua casa. Você pode fazer isso quando ninguém está vendo. Você vai para a igreja por quê? Você vai para a igreja para pertencer a um grupo de pessoas que você gosta, que você apoia. Você vai para a igreja para cantar, para aparecer a sua voz, para aparecer que você aprendeu a cantar? Ou você está lá louvando a Deus? Que você pode fazer isso, inclusive, em silêncio. Você não precisa gritar. Você não precisa mostrar para ninguém em momento inadequado. Você pode mostrar para a pessoa sim, mas não que você tenha a pretensão de aparecer mostrando para as pessoas que você serve a Deus. Que quando você faz, mesmo em nome de Deus, quando você faz tudo para que as pessoas saibam que você está fazendo determinada coisa, mesmo usando o nome de Deus, você não está servindo a Deus, está servindo a si mesmo. Você está servindo a um ego seu, a um desejo seu de que as pessoas saibam que você está fazendo algo certo. E isso não é servir a Deus. Isso é servir a si mesmo. Você está falando, não, mas eu faço isso porque eu quero que Deus cresça. Deus é grande. Eu quero que o nome de Deus cresça. O nome de Deus é gigante. O nome de Deus é grande. Você não precisa fazer com que ele cresça. Você precisa fazer com que o número de pessoas que saiba sobre Deus, que aprenda sobre Deus, cresça. O número de pessoas cresça em relação a se aproximar e reconhecer Deus como suporte à base de tudo. Você fazer o número de pessoas conhecedores da verdade cresça. O nome de Jesus você não precisa fazer crescer. Ele é grande. O nome de Jesus é gigante. A representação de Deus, a representação de Jesus Cristo é grande. Você não precisa se esforçar para isso ser grande. Isso é grande por natureza. Você não precisa fazer um malabarismo. Porque eu quero que o meu Deus cresça. O seu Deus, se for o Deus verdadeiro, se for o Deus criador do universo, ele é gigante. Ele é infinitamente grande. Você não precisa se esforçar para ele crescer, porque ele é grande. Ele é inexplicavelmente grande. A natureza é gigante, ela é uma representação divina. A natureza, o universo é infinito. Isso é a representação divina. E Deus é muito maior que tudo isso. Então, precisa fazer crescer uma coisa que não tem como crescer mais, que é absurdamente, infinitamente, inexplicavelmente grande. Mas voltando na lista de prioridades, você vai descobrir quem é o seu Deus. À medida que você faça uma lista de prioridades na sua vida, e aquilo que você não consegue ficar sem, aquilo que você não consegue passar um dia ou uma hora do seu dia sem pensar, sem fazer algo, sem fazer algo lembrando disso, você não consegue esquecer.
Esse é o seu Deus. Então talvez o seu Deus nem seja o Deus que você fala que é o seu Deus. O seu Deus é aquilo que você não larga. O seu Deus é aquilo que você vive grudado o tempo todo. Pode ser o seu celular. O seu Deus pode ser a novela, pode ser o seu carro, pode ser o seu ego. O seu Deus pode ser a sua aparência. O seu Deus pode ser o seu orgulho, a sua vaidade. E não o Deus que você fala que é o seu Deus.